Guima, pô, legal, cara, essa questão da tecnologia e tudo. E vamos avançar também num ponto assim. Hoje se fala também dentro do mercado. Você tem mais alguma Não, coisa vai, pra falar? vai, vai. Dentro do mercado de property muito sobre o hard market, cara. O que que é isso? O que que tá acontecendo? Por que que tá a situação? Vamos bater um papo sobre isso aí. Muito boa pergunta. Eu acho que tem se falado, tem se vivido muito no mercado, mas eu não tenho visto isso, né, muito em pauta, né? Pelo menos para se discutir, quase como se ter aquela cartilha, né, de como lidar em situação de hard market. Hoje, no mercado de property, é uma situação também bastante singular, né, que está acontecendo, porque muitos eventos desencadeando aí de forma muito rápida. Veio pandemia, veio, né, as paralisações, cadeia de suprimentos global, mundo globalizado, né, aquela coisa. Interconectado. Fechou a fronteira lá na Ásia, a montadora aqui dos Estados Unidos, ela para de produzir, né, e no Brasil cascateia, o preço do carro sobe. Vocês devem ter visto aí a questão do semicondutor. Semicondutores, é verdade. Parou tudo, as fábricas pararam e o efeito disso, o preço do carro usado, né? Pois o cara é. comprava um absurdo. um Onix que custava X, agora tá custando um X mais 40% ou 50%. Então, no final das contas, isso é um reflexo, né, do mundo globalizado, cadeia de suprimentos. Isso também traz uma preocupação e um resultado para as carteiras, para os portfólios, né, de property, que a gente entra lucros cessantes, então é uma variável, isso é uma variável. Podemos falar de também cadeia de suprimentos, guerra Ucrânia, né, então isso também gera um efeito. Podemos falar de inflação, né, então... Hoje é globalizada até, né? Aqui no Brasil, a gente nasceu com isso, né? A gente lida isso aí desde que a gente nasceu, cara. Eu brinco que pra mim era comum, quando criança, meus pais iam no supermercado, enchiam o carrinho pra poder segurar o preço, né? E aí você ficava com aquela compra do mês ou a compra de 2 meses, mas a razão disso era pra segurar preço. Então a gente já tá no DNA, né? A gente sabe lidar com a inflação. Agora, a inflação chegou lá fora. Então, né, Estados Unidos, Europa tá sofrendo com isso. E com inflação alta vem também uma pressão, né, para correção. Porque no final das contas, se eu tenho um valor em risco, né, eu tenho um bem, uma propriedade que hoje está valendo 10, amanhã, pela própria inflação, aquele bem, ele vai custar mais caro se eu for comprar um novo, né, um equipamento. Então isso também traz uma pressão de capacidade, de seguro, né? Então você vê que eu já trouxe algumas variáveis. Da hora. Quando isso tudo acontece ao mesmo tempo, aí começa a gerar, de certa forma, uma escassez, né? Uma escassez de capacidade. E é o que está acontecendo. Então tem acontecido, não estou falando que está esgotando, não vai ter mais capacidade, mas as resseguradoras, né? Os mercados, eles estão passando mais a lupa, como eu comentei. Né? Mas não tem nada a ver com grandes sinistros também, catástrofes, também influencia. Durante a pandemia teve bastante sinistro assim? Eu não lembro. Vultoso? Teve sinistros em contratos, muitos sinistros por conta de Covid, inclusive, né? Cancelamento de eventos, por exemplo. É verdade. Então, tudo isso, ou as próprias indústrias, né? Também diminuíram, sofreram. Então, tudo isso elevou a sinistralidade e aí tem os eventos catastróficos. A gente fala aí do furacão, né? Que passa nos Estados Unidos, no Caribe, né? Pega o alagamento na Austrália, né? Então, tudo isso que gera as perdas vultosas acabaram... Antes, qual que era o ponto? Eu vejo que antigamente isso sempre aconteceu, né? Os furacões sempre passaram e tudo. No entanto, agora está passando em intervalos menores, tem acontecido esses eventos, e outras tendências e outras variáveis têm acontecido também em intervalos muito menores. Eu acho que a junção disso está desencadeando na situação que a gente está vivendo hoje no mercado. E aí aquilo que a gente antes tinha muita capacidade, muita gente fazendo, com desconto, né? As taxas não eram adequadas, as taxas de property por muito tempo no mercado brando, no mercado soft, acabou que elas ficaram deterioradas, não eram suficientes, e as seguradoras tinham que apertar os custos para poder chegar no índice combinado, né? Agora, a questão é, se eu não corrigir a taxa, eu não fecho essa conta.
Porque a minha capacidade, ela tá escassa, tá muito caro, e os sinistros estão vindo também de cada vez mais, né? As tendências estão fazendo esses sinistros virem cada vez maiores. Se eu não faço essa proteção agora, eu vou dar um exemplo. A questão da inflação. Se eu tenho uma máquina que vale 100 e eu não corrigir, né, o valor em risco, eu não tiver uma composição de VR adequada, na hora do sinistro, por conta da inflação, ela já vai estar, né, ela pode estar valendo mais. E esse gap, né, entre o precificado e o indenizado, ele gera um gap para os portfólios. Então isso está sendo muito visto. Vou dar um exemplo, cláusula de rateio, no livro do Hermes também. Né, tem a questão da cláusula de rateio. Hoje tem muita gente de olho nisso. E tem que estar. Então até a gente coloca uma recomendação muito forte. Revisem os valores em risco. Porque isso pode, hoje, por conta de inflação, né, há necessidade de fazer avaliação patrimonial, ver direitinho qual que é o VR atual do risco. Todo ano, se possível, fazer uma atualização desse VR. Se não atualiza, se está defasado, infelizmente é no momento do sinistro que a gente descobre. E aí o cara vai ter uma indenização insuficiente sobre o que ele estava esperando, né? Insuficiente quando, né, em situações extremas pode até não ter, né? Então isso pode, com certeza, mexer na solvência, né? Na liquidez da empresa e empresas que podem até quebrar.